Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver agora. Mercado pecuário está otimista quanto ao rumo nos preços do boi gordo no segundo semestre. China tem demonstrado preocupação com a possibilidade de uma nova onda de surtos do novo coronavírus no país. Tempo frio para quase todas as regiões produtoras do Brasil. Demanda por óleo de soja voltou a crescer, especialmente para a produção de biodiesel. Poderoso agronegócio nacional é vulnerável num elo fundamental na imprescindível fertilização dos nossos solos. Suspensão das atividades em frigoríficos geram insegurança diante da imagem do Brasil no mercado internacional. Produto Interno Bruto dos Estados Unidos caiu 5% no primeiro trimestre. E vamos falar sobre o Leilo Shopping de Touros Jovens da Embrapa. O Agora Agro já está no ar. Apesar dos impactos da crise do coronavírus no mercado pecuário, a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a CNB, ela está otimista quanto ao rumo dos preços do boi gordo agora no segundo semestre. De acordo com a presidência da entidade, com a manutenção das exportações de carne bovina e a recuperação da demanda interna, a cotação deve ultrapassar R$ 230. De acordo com a Scott Consultoria, no fechamento da última sexta-feira, dia 26, a arroba tinha fechado a 220 preço bruto a prazo em São Paulo. A consultoria FC Stone também relatou que o boi padrão exportação já chegou no mesmo valor no interior paulista. Logo no início da pandemia, percebe-se uma forte redução do consumo interno de carne bovina. No entanto, as oportunidades para recuperação são muitas. O recuo doméstico ele foi rapidamente compensado pela expansão das exportações. Segundo a CNB, a China está comprando mais do que nunca e novos mercados estão se abrindo. A avaliação do representante é que a queda da produção de carne nos Estados Unidos, por conta de casos do Covid-19, nos frigoríficos também abriu mais espaços para o produto brasileiro. A associação cita ainda o aquecimento dos preços dos bovinos de reposição, como bezerros e boi magro. Os criadores também têm investido na aquisição de fêmeas e os preços dos reprodutores mostram-se aquecidos. São sinais de confiança na pecuária. A China tem demonstrado preocupação com a possibilidade de uma nova onda de surtos do novo coronavírus no país. De acordo com as autoridades chinesas, o temor é em relação às cargas importadas de outros países onde o surto ainda está em ascensão, como no caso do Brasil. Para isso, exigiu aos exportadores de soja uma garantia que seja carga, vamos dizer assim, livre de Covid-19. Em resposta à solicitação, os exportadores brasileiros de soja declararam que não devem dar à China as garantias que foram solicitadas por autoridades alfandegárias, pois isso exigiria testes mais amplos. A informação foi confirmada pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC. A declaração enfatiza que não há comprovação de que o vírus possa ser transmitido por alimentos. O diretor do Comitê de Contratos da ANEC, ele falou justamente sobre isso, que não pode dar essa garantia. Os membros da associação incluem a maioria dos principais comerciantes de commodities agrícolas do mundo. A demanda por óleo de soja voltou a crescer, especialmente para a produção de biodiesel, de acordo com pesquisas do CPEA. Vale lembrar que nos últimos meses, indústrias de biodiesel vinham enfrentando dificuldades nas vendas, cenário que limitou o consumo de óleo de soja. Agora, muitas unidades estão com estoques baixos e, portanto, ativas nas compras do derivado, principalmente das indústrias e processadores. No entanto,
tem um estoque reduzido de óleo devido a dificuldades na aquisição de soja em grão. Esse cenário impulsionou os preços internos e o prêmio de exportação do derivado, que estão em patamares recorde. Quanto ao farelo de soja, uma parcela de compradores consultados pelo CPEA está abastecida para o consumo durante 15 dias, aproximadamente, sem necessidade, portanto, de aquisição no curto prazo. Ainda assim, os preços reagiram em algumas regiões diante da retração das indústrias em comercializar grandes volumes. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura para as principais regiões produtoras do país. Na região norte, nós vamos ter pancadas de chuva no Amapá, Roraima, Amazonas e também Rondônia. Tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada no norte e nordeste do Pará. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado e também no Tocantins, o céu claro. Temperatura máxima 36 e a mínima 16 graus. Região Nordeste, chuva isolada no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e também Nordeste e Recôncavo da Bahia. E com possibilidade de chuva isolada no litoral de Pernambuco, da Paraíba e norte do Piauí. Demais áreas da região, céu parcialmente nublado a claro. Máxima 36, a mínima 13. Região Centro-Oeste, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Mato Grosso. Demais áreas da região, céu claro a parcialmente nublado, com névoa úmida ao amanhecer. Máxima 35 e a mínima 5 graus. Região Sudeste, pancadas de chuva no Rio de Janeiro, tempo nublado com chuva isolada em Minas Gerais e São Paulo. Tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada no centro e sudeste de Minas Gerais e no litoral do Espírito Santo. Demais áreas, tempo parcialmente nublado a claro. Máxima 32 e a mínima 7. E na região sul, possibilidade de chuva no litoral do Paraná. Demais áreas da região, tempo parcialmente nublado. Máxima 19 e a mínima 0 grau. E depois do intervalo, você vai ver que o poderoso agronegócio nacional é vulnerável num elo fundamental na imprescindível fertilização dos nossos solos. Suspensão das atividades de frigoríficos gera insegurança diante da imagem do Brasil no mercado internacional. E o produto interno bruto dos Estados Unidos caiu 5% no primeiro trimestre. E nós vamos falar também sobre o Leilo Shopping de Touros Jovens da Embrapa. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. O poderoso agronegócio nacional é vulnerável num elo fundamental na imprescindível fertilização dos nossos solos. A maior parte dos 63 milhões de hectares de lavouras, os mais de 100 milhões de hectares de pastagens cultivadas e as áreas plantadas com cana, café, olericultura e etc., necessitam do complemento de nutrientes para se conseguir produtividades adequadas. A aplicação dos fertilizantes chega a representar, em média, 1/4 do custo de implantação das nossas principais lavouras. Em outras palavras, sim ou sim, o agricultor tem que usar fertilizante químico para ser competitivo, já que não existe possibilidade de uso do orgânico. E diante de um crescimento da demanda da ordem de 3% ao ano, o Brasil, ao invés de aumentar a produção interna de fertilizante, foi diminuir. A produção que em 2007 era de 9 milhões e 800 mil toneladas, encolheu para 8 milhões e 200 mil toneladas. Em 2020, o país deverá consumir aproximadamente 36 milhões de toneladas, das quais nada menos do que 27
4,8 milhões de toneladas virão do exterior. Os números são impactantes. O Brasil tornou-se o maior importador mundial de fertilizantes, mesmo dispondo de enormes jazidas de matérias-primas deitadas em berço esplêndido, cobertas pelas incapacidades dos brasileiros de viabilizar a sua exploração, ao contrário da Rússia, China, Estados Unidos, Marrocos, Canadá e tantos outros. E isso nos faz corar de inveja. Por estas razões, o Brasil tornou-se o quarto maior consumidor de fertilizantes, atrás da China, Índia e Estados Unidos. E o que os governos têm feito para diminuir esta dependência exagerada? Praticamente nada. Ao longo dos anos, os diferentes governos foram acomodados diante das pressões oriundas de diversas origens, dentre as quais dos ecologistas, dos nacionaleiros, como dizia Roberto Campos, contrários a concessões a empresas estrangeiras de entidades que se arrogam porta-vozes dos povos indígenas, que perdem a oportunidade de receber fortunas com as licenças, além dos embaraços causados por práticas corruptas e negociatas não republicanas. Apostou-se alto nas estatais como a Petrobras e na então estatal Vale do Rio Doce, as quais, por diversos motivos, procedentes ou não, sentaram em cima de concessões de pesquisa e de lavra que não saíram do papel. A ABPA ressalta ainda a insegurança sobre a suspensão das atividades em frigoríficos que geram, diante da imagem do Brasil no mercado internacional. Se chega lá fora uma informação de interdição, não conseguimos explicar que foi um recurso do que estava andando na Justiça e que já foi revisto. Segundo a BPA, as decisões de fechamento das unidades possuem um caráter mais burocrático que relacionado à quebra das regras estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. As empresas estão cumprindo o protocolo do Ministério da Agricultura. A ABPA cita os esforços do Brasil para sinalizar à China que a indústria de carnes está realizando todos esses procedimentos estabelecidos pelos órgãos oficiais. Empresas exportadoras assinaram uma carta destinada aos compradores de carne dizendo que estão atendendo os requisitos da Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas para a Alimentação da Agricultura, FAO, e também das autoridades brasileiras e chinesas. Dissemos que cumprimos as regras até porque não há risco de a carne transmitir a Covid-19. A ciência do mundo todo já disse, então não há nada de risco. A carta nada mais diz que aquilo que já fizemos, estamos cumprindo regras e cuidando dos trabalhadores. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos caiu 5% no primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior, em base anualizada. Uma desaceleração ante o primeiro trimestre, quando houve uma expansão de 2%. Os dados são da terceira leitura divulgada pelo Departamento de Comércio do país. O relatório confirmou a segunda leitura e veio em linha com as expectativas dos analistas para a terceira e última leitura. As revisões para baixo nos investimentos privados, em inventários, gastos pessoais com insumo e exportações foram compensados por revisões para cima em investimentos fixos não residenciais. Segundo o Departamento de Comércio americano, o declínio no PIB do primeiro trimestre refletiu a resposta à propagação da Covid-19, quando os governos emitiram ordens de ficar em casa em março, o que afetou a demanda e o consumo. E depois do intervalo, vamos falar sobre o Leilo Shop de Touros Jovens 2020 da Embrapa. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor.
Eu vou conversar agora com Cláudio Ulloa Manhabosco. O Cláudio ele é pesquisador da Embrapa e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre o Leilo Shopping de Touros Jovens da Embrapa 2020. Cláudio Manhabosco, é um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante, que é mais um leilão de um rebanho altamente qualificado para o pecuarista brasileiro, para a produção de carne. É isso mesmo? É isso aí. Olá, Antônio. Obrigado por essa oportunidade. Que isso, é um prazer, Cláudio. Obrigado pelos produtores que aqui nos assistem. Estamos muito felizes. E é isso mesmo. Na realidade, nós estamos aqui no intuito de mostrar, fruto de um trabalho de pesquisa, onde nós identificamos animais que realmente são animais que são verdadeiras máquinas de lucratividade, né? São ferramentas que vão ajudar o produtor a ser mais eficiente e mais lucrativo. Resumindo isso tudo, são máquinas para produzir carne. Exatamente. São máquinas identificadas, construídas, preparadas para produzir o máximo dentro do bioma cerrado, nas nossas condições de cerrado. Ô Cláudio, eu já conheço lá o trabalho que vocês vêm fazendo já há muito tempo. Todas as informações que nós temos são de que quem já adquiriu os touros, que passam por esse processo todinho que vocês fazem lá, que usam as mais altas tecnologias para se produzir um animal, as pessoas que já adquiriram esses animais, a cada leilão que tem, eles adquirem mais. Pessoas que às vezes no primeiro, segundo leilão comprou 2, hoje já nesse outro leilão estão comprando aí 5, 6, 8, 10 animais. Sim. Qual é a diferença desse animal para outro animal? Bom, no melhoramento, a geração atual é sempre melhor do que a anterior, né? E o que diz respeito é o seguinte, os nossos animais são frutos de programas de melhoramento, são animais que são identificados, avaliados a pasto, testados e aprovados a pasto, avaliados quanto à sua eficiência alimentar, nas características que realmente colocam dinheiro no bolso do produtor. Velocidade de ganho de peso, precocidade de acabamento, reprodução e eficiência alimentar. Ou seja, aquele animal que ganha muito, que tem condição de evoluir, passar para a sua progenie essas características que realmente dão lucro e são comprovadamente superiores à média da população. Vocês estão comercializando 50 touros. Para chegar nesses 50 touros, quantos animais vocês avaliaram? Bom, nós partimos de mais ou menos de 1.500 a 2.000 pedigrees ao ano. Fazemos uma prova com mais 100 e poucos animais, 100 animais, e desses 100 animais, somente os elites superiores que foram testados, que foram aprovados, são ofertados nesse evento de transferência de tecnologia, que é o Leilo Shopping Embrapa GCZ. Quer dizer, nós saímos de 1.500 para chegar em 50. Sim. Quer dizer que desses 50, se eu chegar e falar, eu quero aquele ali, ou eu quero aquele outro... Eu costumo dizer que tudo tem que ter um ranking, né? Uhum. Mas o 50º lugar nosso é um animal que é um excelente produtor de bezerros de corte, é um animal que vai agregar muito na propriedade, um animal que vai se destacar pela sua precocidade, pela sua velocidade de ganho de peso e vai estar avaliado para eficiência alimentar. De maneira geral, a gente olha um animal bonito, né? Uhum. Gordo, traseira maravilhosa, né? Mas lá na Embrapa, nós poderíamos dizer que esse trabalho, essa seleção, vamos dizer assim, vocês olham um animal mais por dentro do que por fora? Com certeza. É claro, se eu tiver um animal bonito, sim, maravilha, soma. Mas só que eu não estou preocupado com boniteza. Estou preocupado em produzir lucro para o produtor rural. Quer dizer, fazer ele comer menos e engordar mais. Exatamente. Então, por exemplo, todos os nossos animais são 100% genotipados. Uhum. Nós temos avaliação genômica em todos os animais, em mais de 20 características. A régua de DEPS é impecável. Uhum. A avaliação a pasto também.
e agora com eficiência alimentar. Então é um animal o quê? É um animal multiqualificado, né? É um animal avaliado, aprovado com selos Embrapa e ANCP. Eu creio que esse nível de satisfação dos clientes que voltam, mais de 80% estão voltando a fazer suas compras, é em função dos resultados muito interessantes que eles estão tendo nas suas propriedades com os animais adquiridos em anos anteriores. Eu não quero puxar sardinha para a brasa de ninguém, mas uma coisa que eu observei aqui antes dessa entrevista, o Cláudio estava aqui dentro do estúdio, aí ele olhou, recebeu um WhatsApp, um pecuarista, pedindo para reservar só 8. É brincadeira. Quer dizer, só tem 42 agora. Pois é, e já me pedindo, olha, passa para mim, por favor, os animais que eu preciso. Então, isso aí é uma felicidade muito grande, porque é uma credibilidade, né? A fé que o pessoal tem no nosso trabalho. E outra, desses 50, nós temos 5 touros de central. 2 da reprodução programada, que é o teste progênito da NCP 2020. Bom, quer dizer então que já tem aí, já está lá para as cabeças? Sim, esses 5 animais já contratados, a central está esperando acabar o teste de avaliação da eficiência alimentar. Para levá-los para coleta, quarentena e já entrar na boca da estação em outubro, na estação de monta desse ano. É um processo dinâmico, né? Bom, só para você ter uma ideia, esse leilão vai ser virtual, porque infelizmente nós não podemos fazer um leilão presencial, mas tem um detalhe. Se você quiser conhecer esses animais lá no pasto, lá no campo, você pode fazer um agendamento. Você pode ligar para o telefone que vai aparecer aí no nosso vídeo, é o 62 35 33 2205. Eu vou repetir, 62 35 33 2205. Você liga para lá, marca um agendamento, marca um dia de visita, vai à Embrapa e olha os animais. Fala, eu vou levar aquele, eu vou levar esse. Você já pode até já marcar o animal que você está querendo. É mais ou menos isso, né, Cláudio? Sim, muito obrigado por ter lembrado desse sinal, porque é o seguinte, é uma inovação. Nós vamos estar a partir do dia 13 de julho até dia 1º de agosto, segunda a segunda, inclusive sábados e domingos, para facilitar a vida do produtor, lá no Centro de Desempenho Animal da Embrapa, aqui em Goiânia. Fazer o seu agendamento. Para você conhecer os seus animais, visitar os animais, conhecê-los ao vivo e a cores. E aí, acompanhar o leilão virtual do dia 1º de agosto. Bom, então tá aí. Uma baita de uma oportunidade, se você é pecuarista de corte, quer produzir carne com eficiência, ganhar tempo, tá aí uma oportunidade de você participar do Leilo Shop Touros Jovens da Embrapa 2020. Basta você ligar lá para a Embrapa, fazer um agendamento, visitar os animais e, como diz no linguajar popular, correr pro abraço. Cláudio, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa, muito obrigado mesmo, e eu espero você mais vezes aqui, ok? Muito obrigado, Antônio, por essa oportunidade. Esperamos você, produtor, lá na Embrapa, hoje e sempre. Obrigado, Cláudio. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: todo aquele que se propõe a comprar alguém, sempre estará disposto a se vender também. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Hoje ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.